Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite de participar da primeira conferência ambiental do Vale do Rio Preto. E eu vou lhes falar um pouco o que as mudanças climáticas podem causar no Nordeste e o que os planos de restauração florestal e agricultura de baixo carbono podem contribuir para combater as mudanças climáticas na agropecuária brasileira. O Nordeste é uma região já sempre caracterizada por baixos índices de desenvolvimento humano, alta pobreza e também com regiões que têm maior concentração de terra, na figura aqui à direita, e regiões com propriedades menores e menor concentração de terra. Nos últimos 20 anos houve um grande progresso no Nordeste, segurança alimentar aumentou muito, acima de 80% da população tem segurança alimentar, e também os índices de acesso à água e os índices de pobreza diminuíram muito no Nordeste, como pode ser visto nas figuras à esquerda. Em vermelho é a região Nordeste. Na década de 90, acima de 80% da população tinha dificuldade de acesso à água e altos índices de pobreza, e esse número diminui muito no censo de 2010. A região semiárida é caracterizada por chuvas abaixo de 800 milímetros, e o oeste da Bahia tem um grande gradiente de chuvas entre amarelo, 800 a 1000 milímetros, característico da região semiárida, e as regiões já de clima mais úmido, com chuvas acima de 1800 milímetros no centro-oeste, na região do Cerrado. Também a questão de usos de cobertura da terra. O oeste da Bahia ainda se caracteriza por um remanescente ainda de cerrado aqui, colocado nessa cor laranja, mas o amarelo aqui já mostra áreas em uso pela agropecuária que compreende a maior parte de todo o Nordeste, inclusive do oeste da Bahia. Nós tivemos um período consecutivo de 7 anos de seca, começando no ano hidrológico de 2011, outubro de 2011 a setembro de 2012. Essas áreas em vermelho mostram chuva abaixo da média, e nós tivemos realmente secas muito fortes. 2011, 2012, 2012, 2013, 2015 e 2016. Essa seca parcialmente continua até o período atual, e esse é o período mais longo desde que se há registros de chuvas no Nordeste na segunda metade, ainda na época do Império, do século XIX, quando foi instalado o primeiro pluviômetro, o primeiro medidor de chuva em Quixeramobim, na década de 50 do século XIX. Essa seca consecutiva causou um grande impacto. Nós estamos vendo aqui um índice chamado índice de vegetação, índice de saúde da vegetação. Ele mede basicamente o vigor. Quando está verde, a vegetação não está muito estressada. Na base anual, esse índice mostra os anos de 2000 e final de 2011 e 2012, final de 2012 e 2013 e também 2015, final de 2015 e 2016, com os anos das 3 piores secas nesse período, que foi seco em quase toda a região. Essa variabilidade climática tem um impacto muito forte na agricultura. Nós temos aqui uma safra de subsistência fundamental para todo o Nordeste, o feijão, quilogramas por hectare. Nós vemos que no Nordeste, a curva em vermelho, a produtividade não cresceu desde a década de 70, como nas outras regiões do Brasil, e esse lento ganho de produtividade afeta muito um alimento tão crítico para a população nordestina como é o feijão. E essa produtividade é bastante afetada por essa variabilidade climática também por essa seca dos últimos 7 anos.
Quando nós olhamos os cenários futuros de mudanças climáticas, e no lado esquerdo temperatura e no lado direito chuvas, no que nós chamamos um cenário de altas emissões, RCP 8.5, as temperaturas passariam de 5, 6 graus no final do século, ou o cenário de médias emissões, RCP 4.5, as temperaturas aumentariam entre 2 e 3 graus até o final do século. E do lado direito, o regime de chuvas, as cores marrom e tons de marrom são chuvas abaixo da média, tons de azul e verde, chuvas acima da média. Nós vemos que no semiárido, inclusive na Bahia, a tendência é uma diminuição entre 10% e 30% das chuvas, de uma região que já é mais seca, e queremos ver o impacto que isso terá no futuro. Por exemplo, o impacto das mudanças climáticas na própria cultura do feijão mostra. As áreas em vermelho são áreas de alto risco para feijão no clima de hoje, na verdade do lado esquerdo do clima de 1990, e do lado direito que seria no final desse século, com cenários de altas emissões. Praticamente desaparece a região propícia ao feijão em todo o Nordeste e principalmente na Bahia. Podem as mudanças climáticas acelerar o processo de desertificação no semiárido do Nordeste? Essa é uma pergunta muito importante. Nós estamos vendo aqui uma fotografia de Jeremoabo, no extremo norte da Bahia, já uma região que vem sofrendo um processo acentuado de desertificação. Em primeiro lugar, o que é desertificação? Vamos separar desertificação do que nós chamamos de aridização. Desertificação é a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas, secas, resultante de vários fatores, incluindo as variações climáticas e atividades humanas. Por exemplo, com o clima atual, um fator muito importante de desertificação é a remoção da caatinga, que expõe o solo aos extremos climáticos e perde-se toda a vegetação e ali praticamente não nasce mais nada. Por outro lado, a aridização é a mudança climática de diversas origens que modificam o clima em direção a climas mais áridos. Essa figura mostra o que nós estamos enxergando de aridização hoje, quer dizer, nos últimos 50 anos, do lado esquerdo superior, década de 60, e no última figura da direita embaixo, as secas. Essas regiões em vermelho são aquelas definidas como regiões climaticamente semiáridas, e nós vamos ver um grande aumento dessa região para o oeste e também para o sul durante esse período. Então o processo de aridização já está em curso com as mudanças climáticas atuais, o que nos preocupa muito. Essa figura mostra o que poderia acontecer no futuro através desse índice de saúde da vegetação. Qual seria o impacto das secas futuras no Nordeste? Figura superior à esquerda, o que é esse índice de saúde da vegetação para a seca de 2012, no semiárido principalmente, e as cores mais escuras são categorias de seca extrema e as cores mais claras, menos seco. Amarelo seria seca muito fraca. Então nós vemos até o final do século, na figura da direita embaixo, que praticamente quase todo o semiárido estaria sujeito a uma situação do que hoje nós consideramos secas extremas. Quer dizer, o semiárido mudaria, se tornaria quase que um semideserto. Isso é muito importante perceber que esse seria o impacto principal, se nós não conseguirmos controlar. Esses são cenários de temperaturas no final do século acima de 4 graus. Agora vamos olhar o outro lado da questão. Como nós podemos reduzir esses impactos? Através do que nós chamamos de adaptação baseada em ecossistemas, dos planos de agricultura de baixo carbono, plano ABC, e do plano de restauração da vegetação, compromisso brasileiro com relação ao Acordo de Paris, restaurar 12 milhões de hectares dos mais diversos biomas. Em primeiro lugar, nós temos que entender qual é o impacto das mudanças climáticas nos vários fatores relacionados com a agropecuária. Fatores como o clima local, temperatura máxima, temperatura mínima, as chuvas, os ventos fortes, friagens e geadas, temperaturas médias,
umidade. Fatores também do solo, como por exemplo a qualidade da água, fertilidade do solo, conservação do solo, erosão do solo, disponibilidade de água. Os eventos extremos, como que as mudanças climáticas modificam os eventos extremos, as secas, dias secos consecutivos, riscos de incêndio, ocorrência de desastres naturais, chuvas intensas e também ondas de calor. E por fim, como as mudanças climáticas interferem direto ou indiretamente nos fatores biológicos, como a conservação da biodiversidade, a ambiência animal, patógenos e polinizadores. Esse é um gráfico que nós construímos com uma forma de visualizar esses impactos das mudanças climáticas. Em vermelho significa um aumento, em azul uma redução. Por exemplo, na questão do clima local, aumento da temperatura mínima, aumento da temperatura máxima, aumento da temperatura média, uma redução de friagens e geadas, aumento dos ventos fortes à superfície, da umidade. Na questão das chuvas, nós temos um cenário complexo. Os cenários de mudanças climáticas indicam um aumento das chuvas no sul do Brasil e uma diminuição no norte, nordeste e centro-oeste. E, portanto, também isso impacta tanto a disponibilidade de água no solo, aumenta no sul, diminui nas outras regiões, e também um quadro complexo com relação aos patógenos, a regiões em que vai haver um aumento da incidência de patógenos e outras uma redução. Os eventos extremos todos aumentam de forma acentuada e a disponibilidade de água e a fertilidade do solo, tudo diminui de forma acentuada. Esse é um quadro geral das mudanças, do impacto das mudanças climáticas. Vamos olhar então o que as ações dos planos de agricultura de baixo carbono e do plano de restauração de biomas pode transformar esse quadro bastante sombrio do impacto das mudanças climáticas para os vários fatores da agricultura e da pecuária nacionais. Integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, restauração de pastagens degradadas, sistemas de plantio direto, intensificação produtiva da pecuária, fixação biológica de nitrogênio, sistemas agroflorestais, recomposição da vegetação nativa, reflorestamento com florestas plantadas, integração safra-safrinha. Eu vou mostrar somente alguns poucos exemplos dessas várias ações do plano ABC e do plano AVEG. Então, esse é um gráfico do que poderia ser o efeito na adaptação e resiliência da agropecuária frente às mudanças climáticas, por exemplo, com o plano AVEG, com a restauração de 12 milhões de hectares planejados para que o Brasil consiga fazer até 2030. E nesse gráfico as cores têm o seguinte significado. Amarelo, esse efeito é positivo para a agricultura e pecuária. Essa cor mais escura, marrom, é um efeito negativo. O cinza é neutro e o lilás, o efeito é desconhecido ou não determinado. Então, o que nós vemos aqui, quando esse gráfico mostrar muitas cores amarelo, é porque o efeito é muito positivo. Então, o plano AVEG tem um efeito muito positivo. Por exemplo, ele, ao reduzir a temperatura máxima, ele também controla o efeito negativo das temperaturas máximas, reduz também os ventos fortes à superfície e aumenta a conservação da biodiversidade, aumenta a ambiência animal, aumenta os polinizadores e diminui os patógenos. Então, também diminui as ondas de calor, as secas, ocorrência de desastres naturais, as chuvas intensas. Talvez o único efeito negativo seja, com mais vegetação, aumenta o risco de incêndios de vegetação, incêndios florestais. E também na questão da água do solo, aumenta a qualidade da água, fertilidade do solo, conservação do solo, diminui a erosão do solo e também a disponibilidade de água. Então, esse plano
tem enormes benefícios para a agricultura e para a pecuária. Quase todo esse gráfico mostra efeitos positivos do Plano AVEG para as áreas agrícolas e as áreas de pecuária. E vamos olhar agora então o Plano Integração Lavoura Pecuária Floresta, que está se disseminando no Brasil, cerca talvez perto de 10 milhões de hectares de pastagens já foram convertidas para esse sistema lavoura, pecuária e floresta. Também aqui nós vamos ver quase todos os impactos são positivos, tanto no clima local, como nos solos, na água, na qualidade dos solos, e também a diminuição dos eventos extremos e grande melhoria dos fatores biológicos. Então também nós estamos vendo que restaurar florestas e colocar também árvores junto com a agricultura e pecuária traz uma série de efeitos positivos e benéficos. Aqui nós vamos ver já quando não colocamos árvores, que é o Plano Integração Lavoura-Pecuária, os efeitos em geral são positivos, mas já aparecem uma série de efeitos que são neutros. Ele não tem, só a integração lavoura-pecuária não consegue trazer os benefícios em todos os sentidos, no clima, fatores biológicos, nos solos e na diminuição dos eventos extremos, comparado quando se coloca as árvores nos sistemas lavoura, pecuária e floresta. Sistemas agroflorestais também, nós vamos ver também maior parte são efeitos positivos, e restauração de pastagens degradadas também vários efeitos positivos, mas bem menos do que os anteriores. E o plantio direto também apresenta vários efeitos positivos. E antes de finalizar, vou dar 2 exemplos por que integração lavoura-pecuária-floresta apresenta vários efeitos positivos. Principalmente pelo sombreamento. O gado, quando em regiões que tem mais sombra, a produção de carne sobe entre 100 gramas e 200 gramas por dia de engordamento do rebanho bovino, e a produção de leite também na pecuária leiteira aumenta 2,5%. Então é um enorme ganho, inclusive um ganho econômico e também um ganho ambiental e um ganho de manutenção de pastagens produtivas por um período muito longo de tempo. E um segundo exemplo é o exemplo da importância de matas, por exemplo, para o café. Aqui é o café Conilon, no município de Machadinho do Oeste, em Rondônia, município no norte do estado de Rondônia, próximo a 2 áreas de proteção. São unidades de conservação, grandes unidades de conservação. E esse estudo da Embrapa mostrou que a proximidade da mata, até 500 metros da mata, aumenta muito o número de polinizadores do café Conilon, a variedade que se planta lá, aumenta substancialmente a produção do café por isso, e também por estar mais próximos da mata, esses cafezais perdem menos os botões florais, porque as temperaturas máximas não são tão altas quanto quando não existe nenhuma floresta próxima. Mitiga, reduz as temperaturas máximas responsáveis por grandes perdas de produção de café. No agregado, mais polinização e menos perda de botões florais, o café próximo dessas unidades de conservação tem uma produtividade 20% superior, deixando muito claro que a melhor estratégia para o país, para a agricultura e para a importância que a agricultura tem no país, é manter todos esses sistemas, a restauração florestal e também a agricultura de baixo carbono. E era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham uma reunião muito importante e principalmente que seja a primeira de muitas reuniões que mostram a importância de manter as vegetações originais onde elas existem, intensificar sustentavelmente a agricultura brasileira e principalmente nessa bela região que vocês vivem, que ela possa ser mantida assim para sempre. Muitíssimo obrigado.